Direito de Fernando Haddad, Gabriel Galípolo é indicado para a diretoria do Banco Central. Lula garante atendimentos odontológicos permanentes no SUS e relança o programa Brasil Sorridente. Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar réus mais 250 acusados de participação em atos golpistas. Grande show musical e festejos encerram coroação do rei Charles III. O RB Notícias da Rede Brasil de televisão está começando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou Gabriel Galípolo para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira que Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, é o indicado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Já para o cargo de diretor de fiscalização do órgão, o indicado é o servidor da autarquia, Ailton Aquino dos Santos. Antes de assumirem as posições no BC, os dois nomes precisam passar por sabatina no Senado Federal. Haddad reforçou que as indicações seguem no caminho de entrosamento das políticas fiscal e monetária. Caso seja aprovado como diretor de política monetária pelo Senado, Galípolo será um dos diretores a compor o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, participando das discussões do colegiado para a formação da taxa básica de juros, a Selic. O nível elevado da taxa básica tem sido alvo frequente de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirma que a condução da política monetária por parte do BCE tem prejudicado o crescimento do país. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, as mudanças anunciadas por Fernando Haddad no Banco Central agradam o presidente Lula e abrem novos caminhos na instituição. Tanto o presidente do Banco Central como os diretores, o Banco Central tem 8 diretorias, portanto tem 8 titulares. Eles é que se reúnem e decidem taxa de juros, etc. Mas o presidente, portanto, 9. Eles têm um mandato de 2 anos. Quando o mandato vence, são substituídos. Agora venceram 2 mandatos, então o governo Lula tem a oportunidade de indicar 2 novos diretores. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 5 a 10 vezes por dia, ataca o Banco Central e os juros altos, e até o presidente da instituição. Pois bem, tem 2 saídas que poderiam ser feitas. Você aumentar a taxa de inflação. Em vez da inflação ser de 3,5%, você pode 3%, você põe 4%, então você pode gastar um pouco mais, mas é perigoso. Tem uma outra questão que o presidente podia questionar: a autonomia do Banco Central, mas não encontra apoio no Senado e na Câmara. E o país também é a favor da autonomia fiscal. Então o que resta ao presidente Lula e ao ministro Haddad? Resta substituir os diretores do atual Banco Central, da atual diretoria, por homens de confiança alinhados ao governo. Até o final do ano, vão vencer mais os mandatos de alguns outros diretores. O ano que vem, por exemplo, o ano de 2024, o segundo ano do governo Lula, vai vencer o mandato do presidente Roberto Oliveira Campos Neto. Então, o presidente Lula e o Ministério da Fazenda terão a oportunidade de indicar um novo presidente do Banco Central. Portanto, alguém mais alinhado com o governo, alguém mais sensível à taxa de juros, que é hoje, na realidade, é um grande empecilho à economia. O programa Brasil Sorridente, criado em 2004 no primeiro mandato de Lula, foi retomado hoje pelo governo federal. Criado em 2004, durante o primeiro mandato de Lula na presidência da República, em 10 anos o Brasil Sorridente atendeu mais de 80 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde. Agora o programa é retomado com mais de 3.500 novas equipes, 33,3 mil em todo o país. O SUS precisa oferecer tratamento completo de saúde bucal,
começando pela atenção primária à saúde e a rede de unidades básicas de saúde, onde trabalham as equipes de saúde bucal. Nesses primeiros meses de governo, estamos credenciando 3.685 novas equipes de saúde bucal e 530 novos serviços e unidades, beneficiando, assim, mais de 10 milhões de pessoas. A meta, segundo a ministra da Saúde, é atingir 100 mil equipes de saúde bucal. Nízia continuou o discurso falando sobre as regiões mais vulneráveis. A partir de agora, sobretudo em regiões mais vulneráveis, como o Norte e Nordeste, teremos 1.033 novas equipes de saúde bucal em 276 municípios. Municípios mais vulneráveis, com menor número de profissionais, uma outra preocupação que discutimos bastante para esse anúncio, e menor índice de desenvolvimento humano, estão entre eles. Dados do SUS apontam que, por ano, são mais de 12 mil novos casos de câncer bucal, com cerca de 6 mil mortes. O câncer de boca mata muito mais gente e o diagnóstico tem que ser feito o mais cedo possível. Então, também se trata de prevenção do câncer bucal, essa é a nossa política. Lula também discursou durante o lançamento. Tem política que você só coloca em prática se você tiver vivido. Porque é preciso perceber como é que reage o ser humano. Imagina você numa escola, duas crianças da mesma idade, uma que o pai tem o mínimo de recurso e pode tratar do dente dela, e a outra que o pai não tem nenhum recurso e que o dente vai apodrecendo e vai ficando sem tratamento porque não tem recurso. O presidente disse querer que o programa garanta dentistas nas salas de aula para atender todas as crianças. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 250 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal formou neste domingo maioria para tornar réus mais 250 denunciados por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Com isso, chegará a 550 pessoas o total de alvos de ação penal em decorrência do episódio. Essa é a terceira análise de casos em um julgamento que se encerra nesta segunda. Nas duas primeiras, o tribunal abriu 100 e 200 ações penais, respectivamente, contra acusados pelos atos. O julgamento está sendo realizado no plenário virtual e essa terceira fase teve início com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, favorável à abertura da ação penal contra todos os 250 acusados. Acompanharam Moraes até agora os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Gilmar Mendes. André Mendonça foi o único até agora a votar contra. Mendonça argumentou em seu voto considerar que o STF não é o tribunal competente para análise dos feitos, que deveriam ocorrer na primeira instância da Justiça Federal. Além disso, afirmou não ter havido indícios mínimos de que as 250 pessoas praticaram os delitos descritos. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos ataques. Um projeto de lei alternativo sobre as fake news sugere a autorregulação das redes sociais. Seu autor é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, começa a articular na Câmara dos Deputados a votação de um texto alternativo ao projeto de lei das fake news, relatado por Orlando Silva, do PCdoB paulista. Na proposta, o ex-ministro da Educação no governo Michel Temer sugere a autorregulação das plataformas digitais e transfere ao Ministério Público a notificação das empresas quanto a certos delitos, como a incitação à prática de crimes contra crianças e adolescentes. Ainda em seu projeto, o deputado do União Brasil acena às bancadas evangélica e católica da Casa ao resguardar a liberdade de expressão de crença, impedindo censura a discursos religiosos. Tal qual o texto de Orlando. Mendonça concorda em estender a imunidade parlamentar às redes.
a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei das fake news. O PL 2630 de 2020 foi adiada depois da pressão feita por plataformas digitais, pela oposição e pela bancada evangélica contra o texto. Orlando Silva tem em mãos 90 emendas para analisar se acata ou não. Discute-se, por exemplo, se a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, deve ser mantida no projeto como órgão supervisor ou uma estrutura independente do governo. E a seguir, ministro do Gabinete de Segurança Institucional critica PEC para tirar militares da política. E Michele Bolsonaro recua após criticar cota para mulheres na política. A gente volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.